estou sentindo meu coração disparado. Eu não sei como explicar a vocês, mas eu estou sentindo um temor de Deus que está me tomando inteiro aqui. Eu acredito que esse mesmo temor que está caindo sobre mim vai encher essa sala hoje. Porque Deus está levantando homens e mulheres que temam o Senhor. Porque o temor é aquilo que torna o amor para Ele real. Não adianta só falar eu amo Jesus. Não adianta só gritar eu amo Jesus. Não adianta a gente se ajoelhar e falar eu amo Jesus. Aquilo que torna visível e palpável o nosso amor para Jesus é o nosso temor do Senhor. E nós precisamos nos entregar para que esse temor seja gerado no íntimo do nosso coração. Sabe, isso é uma daquela palavra que eu, na verdade, não queria estar aqui ministrando. Isso é uma daquela palavra que eu queria estar sentado para receber essa ministração. Pastor Eberson, que bom que você está aqui. Filho, você está de volta. Esse é o tempo da volta, filho. Acabou o tempo de esconder a sua voz. Eu estou erguendo de novo a sua voz. Eu estou gerando dentro de você a força de um leão, porque eu sou aquele que escolhe os eleitos, é que protege os eleitos. Eu sou aquele que colocou dentro de você tesouros. É esse o tempo que esses tesouros tornam a brilhar na nossa geração. Eu estou levantando a sua voz. Esse é o ano onde você vai começar a andar e a fluir na profundidade do Espírito, onde tudo aquilo que tentou parar o seu chamado, o seu ministério, vai começar a fluir, a frutificar nessa igreja, nessa nação, na Europa, na África. Isso é o tempo que Deus está colocando dentro de você novos tesouros. Esse é o ano da volta, meu filho. Esse é o ano onde eu estou colocando sobre você a veste do profeta, porque eu coloquei dentro de você um chamado profético que não pode ser contido, um chamado profético que não pode ser escondido. Eu estou te chamando de volta, porque isso é o ano que eu estou erguendo a sua voz. Eu estou erguendo a sua voz para me preparar uma noiva. Você é parte de uma geração que eu chamei lá atrás de homem que temam o meu nome, que andam na minha presença e que me amam com todos o seu ser. Você é parte dessa geração. Esse é um ano de volta, meu filho. Esse é um ano de volta. Esse é um ano de volta. Esse é um ano da volta. Esse é um ano de novos tesouros. Você acha que eu esqueci quando você ajoelhava na sua cama? E jejuava por dias e dias, pedindo a Deus, uma só coisa eu peço ao Senhor: ser um homem segundo o seu coração. Quando Deus acordava você com sonhos proféticos, lá atrás parecia que não fazia sentido nenhum. Esse é um ano do cumprimento, filho. Sim, eu estou te enviando. Eu estou gerando dentro de você uma nova missão. Eu vi você dentro, assim, um avião. Esse é um ano do envio. Na verdade, isso é um ano que Deus está te preparando para o envio. Antes do envio, tem um tempo de gestação. Deus está te levando em um lugar de gestação, aonde momentos de glória vão invadir a sua vida. Não esconde mais a sua voz. Quem mandou você a esconder a sua voz, filho? Eu sou aquele que anda com os eleitos, é que protege os chamados.
Shoriarabacon torobossuto. Toriarabacan tariarabassunto. Eremesin toriarabashuto robocuto. Hoje eu quero respirar Jesus. Hoje eu quero respirar Jesus juntos com vocês. Hoje eu não quero falar a respeito de Jesus. Hoje eu não quero pregar de Jesus. Hoje eu quero respirar Jesus. Hoje eu quero juntos com vocês viver Jesus. Porque uma coisa é pregar sobre Jesus. Outra coisa é viver e respirar Jesus. Eu sei que essa é uma igreja que respira Jesus. Essa é uma igreja que vive Jesus. Essa é uma igreja que se entrega a Jesus. Cada um de nós vive Jesus. É Deus nessa igreja está literalmente derramando a mesma unção e o mesmo poder de Joel, aonde sobre todas as carnes o Espírito dele está sendo derramado. Crianças que estão sendo batizadas, pessoas curadas de cancro, pessoas que estão enfrentando um luto com a alegria do Espírito. Essa é uma igreja que anda na unção de Deus. Essa é uma igreja que respira Jesus. Essa é uma igreja que vive Jesus todos os dias. Porque aquilo que faz a diferença, aquilo que impacta o mundo, não é saber o quanto nós sabemos de Jesus, mas o quanto nós revelamos o Jesus vivo através da nossa vida. Mesmo se a religião fez dele um homem morto, o mundo pode ver através de você que Jesus ressuscitou. O Espírito Santo, eu te peço que hoje o temor da tua presença seja neste lugar. Que o nosso coração comece a ser quebrantado. Eu quero lágrimas. Eu chamo lágrimas nesse lugar. Eu chamo lágrimas no meio desse povo. Eu chamo corações em chamas no meio desse povo. Eu chamo um tempo, Espírito Santo, de cura e de libertação. Eu, no nome de Jesus, Espírito Santo, eu declaro que a veste da sua glória enche este lugar, no nome de Jesus. Que a veste da identidade de filhos enche este lugar, no nome de Jesus. Que aqueles que entraram neste lugar sem entender ainda a própria identidade, que seja revelada hoje, no nome de Jesus. Sabe, eu acredito que aonde tem o amor de Deus, de uma forma palpável, a gente não precisa fazer batalha espiritual. Onde tem o amor de Deus de uma forma palpável, que você pode tocar, pode ver, não precisa de batalha espiritual, não precisa falar para nenhum demônio vai embora, não precisa falar para nenhuma coisas das trevas de ir embora deste lugar, porque só Jesus passeando neste lugar é suficiente para nós ser libertos. Só a presença dele é suficiente. Nós não precisamos mandar ao inferno nenhum demônio se ele está aqui. Nós não precisamos fazer nada se ele senta aqui com a gente, se ele anda no meio do povo, se ele olha nos nossos olhos, a presença dele se torna palpável, os nossos medos começam a sumir, a nossa depressão começa a acabar, a nossa tristeza começa a ser mudada em alegria. Só se ele vem e toca este lugar, porque o amor dele constrange. O amor dele, no mesmo tempo que traz leveza, o amor dele é pesado demais para tudo aquilo que está tentando de resistir à presença de Deus. É pesado, ele faz pressão até o ponto que a gente começa a se esvaziar e a soltar gritos de liberdade, de alegria. Esse é um daqueles dias. Sabe, eu estou tão feliz
de poder ver uma mesa aqui. Mas eu peço no nome de Jesus que o Espírito Santo hoje traga colírio nos nossos olhos, para a gente ver a mesa que Jesus preparou para cada um de nós hoje. Tem pessoas que, durante esse culto, vai ser tocada e ministrada pelo Espírito Santo. Eu te peço, por favor, e não quero que você limite a obra do Espírito Santo sobre a sua vida. Não quero de jeito nenhum. Porque se você está aqui, é porque eu sei que Jesus, antes da gente, Ele já estava passeando neste lugar. Essa é uma igreja viva. Essa é uma igreja viva. Enquanto eu estava preparando essa ministração, na verdade é assim, eu acho que essa ministração me preparou para um novo tempo. Eu acredito no nome de Jesus que essa preparação, que essa ministração vai preparar cada um de nós para entrar em um novo tempo de intimidade e de amor profundo com Jesus. Eu acredito que Deus hoje quer nos preparar para a gente começar a ver Deus de uma forma completamente diferente, de uma forma real, de uma forma que a gente não está acostumado a ver. Por quê? Porque a gente muitas vezes senta neste lugar, vem aqui, senta nessa cadeira, aquilo que quer ouvir é só a respeito de um Deus que é rei, que é todo-poderoso, de um Deus que resolve os nossos problemas, de um Deus que nos cura, que nos salvou. Mas quantas vezes a gente já ouviu sobre um Jesus servo? Sobre um Jesus que se dobrou, que se humilhou, que se fez homem, que tinha toda a glória do mundo e um pouco mais, para Ele tomar a nossa vida assim, e falar, você é meu. Não, Ele escolheu de ganhar a sua vida como homem. Ele escolheu de ganhar o seu coração como homem, assim como eu posso fazer, pregando o Evangelho lá fora. Ele escolheu de salvar a sua vida através da loucura do Evangelho, através da loucura da pregação, até o ponto de morrer na cruz. Enquanto estava orando, hoje tem festa no céu. Hoje eu acordei e comecei literalmente a ouvir barulhos de tamburos. Eu vi anjos tocando tamburos. Bom, bom. Bom, bom. Na hora que eu comecei a ouvir isso, se abriu uma visão. Eu vi um banquete preparado com tudo aquilo que você pode imaginar. Comida, bebida, tudo aquilo que você pode imaginar. E de repente entraram pessoas que eram os convidados. Eles entraram, sentaram, começaram a comer, começaram a beber, felizes da vida, alegres. E de repente, a porta dessa sala se abriu. E sabe quem entrou? Eu vi Jesus. Só que ele entrou com roupa de garçom, começando a servir todo mundo que estava na mesa. Só que na hora que os convidados vieram Jesus com roupa de garçom, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a cuspir na cara dele. Eles começaram a chutar ele. Eles começaram a falar para ele, não é você que a gente quer na nossa mesa, a nossa mesa.
Não é você que a gente estava esperando, você vestido de garçom, que você é? Nossa, tira essa comida da minha frente, não é essa comida que eu quero comer. Eu comecei a ver esse povo revoltado contra esse garçom. Não é você que estava esperando, nossa, está fria essa comida. Está péssimo esse vinho que você está trazendo na mesa. O que é isso? Vai embora. Na hora eu caí em joelho e comecei a vomitar, literalmente. Eu comecei a vomitar e não conseguia parar de chorar. E o Espírito Santo me falando, viu? Eu convidei eles, mas na hora que eles viram um garçom chegando, cuspiram em mim. Foi eu que preparei essa festa para eles. Mas na hora que eles me viram com roupas que eles não estão acostumados a ver, como qualquer pessoa, eles cuspiram em mim. É só um garçom que não está trazendo a comida que a gente quer. Nossa, na hora que eu vi isso, falei, nunca mais vou pedir nada para um garçom. Toda vez que eu ir um garçom em um restaurante, vou lembrar dele. Será que Jesus está se aproximando da gente hoje como esse garçom, porque ele não gosta de jeito nenhum fazer você sentir essa distância entre você e ele? Deus está chamando o seu povo a descer, meus irmãos. A descer do quê? A descer dos púlpitos, a descer dos próprios títulos. Deus está chamando a descer aonde? Na mesa, porque a mesa é esse lugar de igualdade. A mesa é aonde todo mundo é igual, aonde não tem diferença entre mim e o Renan, entre mim e outra pessoa. Por isso que Deus chamou os discípulos para comer com ele. Porque o desejo dele não era apenas ter discípulos que seguiram ele, mas era ter discípulos que se tornavam igual a ele. Esse era o desejo dele, isso é o desejo de Jesus, ainda hoje, para a igreja cristã Alfa e Ômega. Não quer discípulos que sigam ele, com ministrações, com reunião de intercessão, é ponto. Porque no meio dessas coisas existe ainda distância entre nós e ele. É por isso que ele está nos convidando nesses últimos dias. Eu acredito que essa é uma palavra que vai dirigir os nossos passos para todo o ano. Ele está levantando um povo que tem fome de comer na mesa com ele. Aonde? Aonde a gente está comendo? Na mesa de quem a gente está comendo? A gente está se alimentando de um pão que não está satisfazendo o nosso espírito. A gente está bebendo vinho que ao invés de nos tornar parecido com Jesus, está nos embriagando. Está nos afastando dele. Está nos fazendo um povo que não vigia na presença de Deus. Um vinho que está calando a nossa voz. Um vinho que ao invés de acender a chama do Evangelho, está fazendo dos filhos de Deus pessoas bêbadas. Que andam pela rua assim, sem direção, pessoas bêbadas que falam, oh Deus, aonde eu tenho que ir nesse tempo de insegurança? Oh Deus, qual é a minha direção? Deus está chamando esse povo para comer com ele, na mesa dele, porque ele quer te dar o vinho que traz refrigério no seu espírito, e o pão que te torna mais parecido com ele. Esse é o tempo de descer. Eu não estou falando só descer em um lugar que é um púlpito. Esse é o tempo de descer, qualquer seja o lugar que você tomou, pegou, e você não deveria estar lá. Esse é o tempo de descer. Esse é o tempo de descer no mesmo nível
das outras pessoas. Esse é o tempo de descer ao nível do mundo. E não adianta você falar, o mundo me contamina. Jesus escolheu de descer no mesmo nível do mundo e não se contaminar com o mundo. Que somos nós? Será que a gente é mais de Jesus? E a gente fala, não, eu sou tão santo que não posso me abaixar ao nível do mundo. Será que o nosso mundo se tornou a nossa própria igreja? Será que a igreja, junto com todas as liturgias, se tornou o mundo para nós? Eu quero literalmente começar essa ministração lendo esse texto com vocês, em João, capítulo 13, onde fala: antes da festa de Páscoa, versículo 1, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Eu ouvi isso. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra. Olha, e os amou até o fim. Meu Deus do céu. E os amou até o fim. O fim do quê? Até o fim do quê? Até o fim do mundo? Até o fim dos tempos? Quando tudo acabar? Não, porque ainda não estava acabando nada quando a Bíblia fala isso. Estava, na verdade, apenas começando algo. Estava começando uma nova era. Estava começando um novo tempo para os cristãos. Estava começando um novo tempo para a igreja, para os discípulos. Então, até o fim do quê? A gente tem essa ideia vaga do amor de Deus por nós. A gente tem essa ideia vaga do quanto Ele nos ama, do quanto Ele é apaixonado por nós, do quanto Ele quer a gente por perto. Mas você entende o tamanho do amor de Deus por você? Você sabe o que significa que Jesus te ama tanto? E se fala que te ama tanto, é porque tem um motivo, é porque tem coisas que Jesus demonstrou humanamente, na sua humanidade, para você entender que Ele te ama de verdade. Até o fim do quê? Até o fim do quê? Até o fim do quê? Sabe o que significa até o fim? Ele te amou até o fim. Significa que, apesar das tribulações que ele viveu, apesar das injúrias que ele viveu, apesar das cuspidas na cara que ele recebeu, apesar do corpo quebrado e partido que ele recebeu, apesar do sangue que ele derramou, apesar das lágrimas escondidas que ele derramava no monte, no secreto, com o pai dele, apesar de coisas presentes e coisas futuras, apesar de demônios que se levantavam contra a vida dele todos os dias, apesar de crítica, apesar de ameaça de morte todos os dias, apesar de principados e poderes, apesar de coisas espirituais no céu e embaixo da terra, apesar dessas coisas, ele foi através dessas coisas e não deixou de te amar. Ele passou através da morte, ele passou através da injúria, ele passou através da crítica, ele passou através dos principados e poderes, ele passou através dos demônios, ele viu cara a cara o diabo. Ele passou através dessas coisas. Ele sentiu o peso da morte caindo sobre ele. Ele sentiu as correntes da morte que lá embaixo no inferno queriam pegar ele de qualquer jeito. Ah não, você não vai sair daqui. Você não vai sair daqui. Até o ponto que Jesus falou, você não está entendendo. Eu cheguei aqui para pegar a chave da vida. É para levantar um povo que se ama, que me ama. Você não está entendendo. E apesar dessas coisas, Ele nos amou até o fim. É por isso que Paulo fala, de uma coisa eu sou convencido,
que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem coisas futuras, nem coisas presentes podem nos afastar do amor de Deus. Imagina Jesus entrando neste lugar de morte. Imagina Jesus descendo nos ínferos, descendo no inferno, com uma só coisa na cabeça: eu e você. Eu e você, a gente é a recompensa dele. A Bíblia lá em Hebreus fala assim, que ele conseguiu aguentar o peso da cruz, da opressão, porque ele tinha os olhos fixos na recompensa. Qual é essa recompensa? É você. É você essa recompensa. É você no colo dele. É você na presença dele. É para essa recompensa que ele conseguiu aguentar essas coisas. Passar nessas coisas. É te amar até o fim. Mas imagina Jesus descendo nos ínferos. Imagina um lugar escuro. Bom, você imaginou? Não tem nada a ver com aquilo que você imaginou. Porque você não pode, eu e você, a gente não pode entender o tamanho da escuridão que ele enfrentou. Mas a Bíblia em João fala que a luz não foi vencida das trevas. Então, quando ele desceu como luz nos ínferos, quando ele desceu como luz no inferno, não tinha via de saída, não tinha lugar de saída, não existia uma porta para sair daquele lugar, não existia. Antes de Jesus, mas parece que quando ele desceu, alguma coisa mudou. Porque os demônios começaram, imagina comigo, a falar: você está aqui, você não pode mais sair, porque isso é o fim que todo homem merece. Que você é? Que você acha que você é? Para você vir aqui, isso é o nosso império, isso é o nosso reino. Mas Jesus, uma só coisa, eu imagino que ele falou: eu sou carpinteiro, eu estou aqui para criar uma porta de saída. Eu estou aqui porque no meio das trevas eu sou a porta. Eu sou a porta. É aquilo que passa para a morte, ele passa também para a vida eterna. Eu sou a porta e as trevas não podem apagar a luz. Porque eu sou a porta de entrada e também a porta de saída. Tudo é a partir de mim, tudo começa comigo, tudo termina comigo. É aonde não tinha porta, Deus desceu, criou uma porta para os eleitos, para os chamados, para os filhos, para os aleijados, para os mancos, para os surdos, para os cegos. Ele criou uma porta aonde porta não teve. Ele criou um caminho aonde não existia um caminho. No meio da morte ele conseguiu falar: eu ainda sou a vida. Fala sério, se esse Jesus não é revolucionário. Se esse Jesus não faz tremer o nosso coração. Se esse Jesus, toda vez que a gente pensa nele, fala dele, se ajoelha, se entrega, mesmo se é difícil, mesmo se muitas vezes a vontade de desistir é muita, é forte dentro de nós. Fala sério, se esse Jesus não começa literalmente a acender dentro de nós um fogo que a gente não pode conter, que a gente não pode parar. Assim como Jeremias fala: eu tentei de parar, eu tentei de não abrir a minha boca, mas parece que esse fogo é mais forte daquilo que eu quero. Parece que esse fogo é mais forte daquilo que eu penso. Parece que esse fogo me tomou inteiro. Está fechado nos meus ossos. Eu não posso conter esse fogo. Será que o mesmo fogo hoje, Deus, quer soprar dentro de você, nos seus ossos, até você ser parte daquele povo que fala: mesmo se eu quiser, não posso mais, porque Ele marcou meus ossos com o fogo do Espírito. Mesmo se eu quero ficar quieto, eu não posso, porque tem algo dentro de mim que fala mais alto de mim. Será que hoje é o dia que Deus quer te colocar em chama?
Sabe por quê? Porque um homem em chama não pode ser queimado por nenhuma outra coisa. Se você já tem chama, meu irmão, também você passa pelo fogo, o fogo não pode queimar você, porque você já está queimando. Se você está mergulhando nas profundidades do Espírito, aí você passa pela tempestade, a tempestade não pode afogar você, porque você já está lá nadando na profundidade, porque você já está coberto da profundidade do Espírito. Você não pode. Então, quantas pessoas hoje aqui querem responder a Deus com todo o seu coração, falando: oh Deus, me coloca em chama, para o fogo não me queimar. Me leva neste lugar de profundidades, para as águas não me cobrir. Antes de eu continuar, eu por favor te peço, levanta. Eu quero pedir para alguém se me pode ajudar aqui. Ainda pode ser agora. Por favor. Tem marcas que Deus quer colocar na nossa identidade. Porque se Ele vem e marca a nossa identidade, o mundo não pode marcar a nossa identidade. O mundo não pode mais direcionar a nossa vida. Se Ele vem e marca a nossa vida com o fogo da presença, o que mais pode marcar a sua vida? O que mais pode direcionar os seus passos? O que mais pode falar mais alto daquilo que Ele pensou por você? O que mais? Então eu acredito que hoje Deus está marcando vidas. Deus está colocando fogo nos ossos. Deus está colocando palavras nos ossos. Deus está colocando fogo nos ventres. Esse é o dia. Eu vou ficar chapado hoje. Esse é o dia. Esse é o dia que a igreja responde. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente acha que nós somos aquele que clamamos a Deus. Mas antes de você clamar, eu quero que você entenda uma coisa, que Deus está clamando 24 horas por dia por você. Está um clamor dentro dele, que ele não consegue e não quer parar. Está um clamor dentro dele, pela sua vida, que ele não quer que pare. Ele está clamando por você. Antes de você pensar, de ter forças para clamar a Ele, Ele está clamando por você. Ele está clamando para essa vida. Ele está clamando para esse coração. Ele está clamando para essa mente. Ele está clamando para essa alma. Ele está clamando. Ele está clamando, Ele está te querendo. Ele está incomodado lá no trono. Ele senta, ele levanta, ele se ajoelha, ele chora, ele está clamando para uma noiva que não quer mais chamar igreja, mas quer chamar noiva. Ele está clamando. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Coloque esse selo no nosso coração hoje. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Levanta suas mãos e fala: a Deus, eu não quero descansar. Eu quero que o seu fogo me desperta hoje. Fogo cerrado em meu peito. Sim, Deus, eu quero esse fogo cerrado no meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Que coloque em mim desejos eternos. Deixa queimar, deixa queimar. Levanta a sua voz, o clamor do seu coração, Deixa queimar. e fala para Ele: deixa queimar esse fogo. Deixa Ajoelha, pula, faz o que você quiser, mas que o temor de Deus seja neste lugar hoje. queimar, deixa queimar. No nome de Jesus. Deixa queimar, deixa queimar. Mais forte. Deixa queimar, deixa queimar. Coloca fogo neste altar. Deixa queimar, deixa queimar. Coloca fogo. Receba sobre você.
Deixa queimar. Um fogo que deixa não pode queimar. ser apagado. Deixa queimar. É isso aí. Queimar. É dessa liberdade que eu estou falando. Queimar, deixa queimar. Mais. Ah, Deus está te colocando em chama. Temos um fogo cerrado em nosso Deus está peito. colocando esse coração em chama. Deus está colocando dentro de você lágrimas de amor e de arrependimento. Lágrimas que estão purificando o seu inteiro ser. Temos um fogo Você que não chora faz muito tempo, Deus está te colocando em lágrimas agora. que não nos dá descanso. Lágrimas libertadores. Não tem Agora. descanso. Eu estou sentindo que Deus está mudando lágrimas de tristeza em lágrimas de adoração. Agora, no nome de Jesus, aí onde você está, Eu não tenho descanso. que o choro de tristeza seja mudado em lágrimas de clamor, lágrimas de adoração, lágrimas de cura. Agora, Espírito Santo, no nome de Jesus. Yes. Coria rabababababasho. Sontaria rabababaconto. Shontoria rababaconto. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Por favor. Você que está sentindo essa necessidade de andar mais perto com Deus, de sentir o fogo não apenas sobre o seu corpo, mas queimar dentro de você, como um fogo que você não quer mais que apague. Vem correndo aqui na frente. Vem correndo aqui na frente. Não é mais a respeito do seu físico, não é mais a respeito do seu corpo, é a respeito daquilo que vai acontecer dentro de você. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Tem um fogo cerrado em aqui meu na frente. peito, que não me dá descanso. Não, Jesus. Eu não tenho descanso. Não, Jesus, não. Ah, Jesus. Tem um fogo cerrado em meu peito, Oh, meu Deus. que não me dá Ah, Jesus. descanso. Ah, meu Eu Deus. não tenho descanso. O que adianta, Senhor Jesus? Você quebra protocolos, você é o dono, você é o protagonista, você é tudo, você é o autor, você é o começo, você é o fim, você é o motivo do nosso amor, você é o motivo do nosso clamor. O que adianta, Espírito Santo, quando você escolhe de tocar a nossa vida? Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, deixa eu te falar uma coisa. A identidade não pode ser comprada. A identidade você só pode recebê-la. Você não pode comprar a identidade de filho. Você não pode comprar a identidade de amado. Você não pode comprar a identidade de ministro. Você não pode comprar a identidade de discípulo. Você só pode receber essa identidade. E Deus está fazendo queimar essa identidade dentro de você hoje. Deixa eu te falar uma coisa, eu concluo aqui, porque não tem como continuar. Nem vou continuar mais. Aquela ceia onde Jesus lavou os pés dos discípulos. Está errado, não é a última ceia, meus irmãos. Não é a última ceia. Aquela era a primeira ceia. Sabe por quê? Porque Jesus lavando os pés de Pedro, ele estava preparando a igreja que ia encontrar. Uma igreja purificada pela água da palavra, pela água que saía de Jesus. Deus estava preparando a igreja naquela ceia para um encontro. Sabe o quê? Para um casamento. Porque em Efésios está escrito: maridos, amam as suas esposas como Cristo amou a igreja, ao ponto de lavar
essa igreja com as águas da palavra, para ela chegar diante de Deus como uma igreja santa, irrepreensível. Quando o Pedro estava falando, não, Jesus, você não vai lavar o meu pé. O Pedro estava falando a mesma coisa que nós como igreja muitas vezes podemos falar. Não, a gente está fechado na nossa liturgia, no nosso ritual. Não precisa disso, Jesus. E Jesus estava falando para o Pedro, você não está entendendo. Você não está entendendo. Se eu não te lavo, você não pode ter nenhuma parte em mim. Se eu não te lavo, qual é a noiva que eu vou buscar quando eu volto? Qual é a noiva que eu vou buscar quando eu volto? Que tipo de noiva eu posso apresentar ao Pai se eu não te purifico, se eu não te lavo, se eu não te curo, se eu não te saro? Que tipo de noiva? É nesse exato momento eu vi Jesus pegando na mão uma mulher que era sua noiva, entrando no céu, correndo nos braços do Pai e falando assim: Pai, essa é a noiva santa e pura que você me pediu de levar, é de trazer para cá. Eu lavei ela, tá santa, tá pura, tá sarada. Naquele momento Jesus tirou a sua veste. Sabe por quê? Ele tirou a sua veste para cobrir a nossa nudez. Porque sem veste é impossível sentar na mesa de Jesus. Ele não se envergonhou de ver um povo nu. Mas ele descobriu, ele escolheu fazer assim: melhor eu nu, porque mesmo nu eu sou santo, puro, é justo. Então melhor eu nu, é eles cobertos de graça, de amor, porque só com uma veste você pode sentar. É Jesus que te falar, eu te cobri, sabe por quê? Porque eu nunca voltarei para uma noiva nu. Nunca voltarei para uma noiva sem vestido. Porque uma noiva sem vestido é uma noiva que já amou muitas outras pessoas. Mas uma noiva com vestido é uma noiva virgem. Eu estou voltando para uma noiva virgem. Essa é uma igreja virgem. Essa é uma igreja que Jesus vai pegar pela mão e vai falar para Deus: Pai, está aqui. Ela não se contaminou, ela ficou virgem, porque ela entendeu que a maior recompensa está nos meus braços. Oh, tinha muitas coisas para falar, mas não adianta. Quando Ele toca, assim como eu falei no começo, se Ele vem, não precisa mais fazer nada. Você é essa noiva virgem, que seja homem, que seja mulher, Ele está te olhando hoje, com esse fogo que Ele colocou nos seus ossos, como uma noiva virgem, que Ele tem prazer de pegar a mão de você, e de correr com você, de mostrar que você é dele, até o ponto dele falar, como está escrito em Hebreus, ele não se envergonhou de ser chamado o Deus deles. Ele não se envergonha de ser chamado seu Deus. Ele não se envergonha. Se você pode achar nesse tempo, será que Deus... Não. Eu sou Deus, eu não me envergonho de ser o seu Deus. É um encontro. Imagina ele tirando as vestes. Imagina, nessa hora, quando a Bíblia fala que ele tirou a veste para começar a lavar os pés dos discípulos, Jesus literalmente lançou uma
bomba no mundo espiritual. Jesus mudou para sempre a imagem de Deus para o homem. Para sempre. Para sempre. Imagina ele tirando essa veste. E os anjos, na hora que ele estava tirando essa veste, assim, se espantaram. E começaram a falar para o pai: você está vendo o que ele está fazendo? Você está entendendo o que o seu filho está fazendo? É Deus falando para ele: é por isso que ele é o meu filho predileto. Porque naquela hora, imagina os anjos, ele está tirando a veste, a mesma veste que cobriu o trono na visão de Isaías, a mesma veste, branca como a neve, a mesma veste que em Apocalipse fala que era branca como a neve, a mesma veste que o Daniel viu em visão, falando era brilhante, a mesma veste do filho predileto que a gente vê em Gênesis com José. É a mesma veste. O José, ele tinha uma veste porque era o filho predileto de Jacó. É também Jesus, o próprio Jesus, a sua veste, o filho predileto de Deus. Ele escolhe de tirar essa veste, é de falar: eu vou colocar a minha veste brilhante sobre você, a minha veste de justiça sobre você, a minha veste de santidade sobre você, a minha veste de filho predileto sobre você, para você vir e comer na mesa com o Pai. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, o que adianta? O que adianta? A teu ponto dele bater a porta e a gente está assim: estou pronto, eu tenho o seu perfume, tenho a sua veste, você bateu a porta, então entre, come comigo, come comigo, come comigo. Me desculpa se cuspi na sua cara. Ele tirou a veste. Sabe por que tirou a veste? Porque ele precisava se tornar homem para os discípulos. Antes daquele momento, para os discípulos ele ainda não era um homem, era um Deus distante. Mas quando eles viram que Jesus tirou a veste, falaram assim: esse é um de nós, meus irmãos. O cara desceu até os pés. Desceu até os pés. Deixa eu te falar uma coisa, no Novo Testamento a palavra é servo, mas no original não é servo. O original é que ele se fez escravo. Servo é só uma palavra para um pouquinho, para ser menos pesada. Mas ele se tornou escravo de você. Jesus escravo, mas escravo do quê? Escravo de um amor que não pode ser apagado dentro dele. Escravo desse amor que passou pela morte, pela injúria, pela vida, pelos principados e pelos poderes, pelo túmulo. Ele se fez escravo, ele tinha um vínculo. Mas ele foi liberto da morte, é porque ele escolheu de ser escravo do amor. Porque o amor não pode ser apagado. Então, uma última vez, enquanto a gente toca, vamos nos colocar em chama ainda mais. No nome de Jesus, Espírito Santo.